Se olhar o quadriênio de 2017 a 2020, comparado com o quadriênio de 2013 a 2016, a gente vai ter uma queda de cerca de 30% no investimento em infraestrutura. Eu vou conversar agora com Diego Machado, especialista em infraestrutura da Paralaxis, que acompanha de perto os movimentos de investimentos no setor. E queria saber de você, o que está previsto, o que a gente pode esperar para os próximos meses? Então, Luciane, obrigado pelo convite. Nos próximos meses a gente vai ter um fôlego, vamos dizer assim, né? Vamos ter um leilão da Eletrobras, que está com a previsão de trazer um ágio em cima dos valores previstos pelo governo, o que é uma notícia boa no curto prazo. Mas olhando o médio e longo prazo, né, se olhar o quadriênio de 2017 a 2020, comparado com o quadriênio de 2013 a 2016, a gente vai ter uma queda de cerca de 30% no investimento em infraestrutura. Isso gera um cenário muito nebuloso e ruim para a economia como um todo, dado que a gente tem um efeito cascata, né? O investimento em infraestrutura ele traz benefícios macroeconômicos em relação à produção, à produtividade dos fatores como capital e trabalho, e efeitos microeconômicos que são a geração de emprego, renda e, consequentemente, o aumento do consumo. Então, quando a gente fala em queda nos investimentos em infraestrutura, a gente está falando de um impacto na demanda agregada, e isso impacta sobremaneira o ritmo de crescimento da economia brasileira para os próximos anos. Esperava-se um investimento em infraestrutura por parte da iniciativa privada, já que os estados estão com problemas de caixa, né? Então não há muita perspectiva aí para o médio e longo prazos. Exato, os órgãos públicos eles estão muito focados na questão da austeridade fiscal, né? Então os gastos eles estão praticamente cessados. Então foi passado para a iniciativa privada todo esse ímpeto de investimento em infraestrutura. Algumas questões levaram a essa demanda não ser tão suprida pelas empresas nacionais. Em decorrência das grandes empreiteiras estarem envolvidas na Lava Jato, isso limita um pouco o acesso ao crédito dos bancos de fomentos nacionais e internacionais. O capital próprio, que seria outra fonte de investimento, também não está sendo utilizada por questões de baixo caixa dessas empresas. Então, a iniciativa privada não consegue dar a atração necessária para os investimentos em infraestrutura. Um lado que poderia trazer uma solução seria as empresas internacionais, como foram feitas agora nas concessões dos aeroportos em março e agora mais recentemente em setembro na concessão da CEMIG, das hidrelétricas, por grupos chineses, europeus que estão olhando o Brasil com os bons olhos e conseguem fazer investimentos, dado que eles estão líquidos lá, né? Então, fora do Brasil, os juros são negativos. Então, investir em ativos de infraestrutura no Brasil é uma solução mais viável financeiramente analisando a rentabilidade do investimento. E como essas empresas estrangeiras que podem ser potenciais investidores em infraestrutura aqui no Brasil estão vendo o risco eleições de 2018 e até a possibilidade de um outro presidente com outro viés, talvez mais de Estado, né, de presença de Estado na economia, assumir o poder? A questão política ela interfere muito em todas as decisões econômicas e de investimento, né? Isso realmente é um ponto muito relevante e deixa os investidores mais céticos e também esperando um pouco a definição desse panorama político para começar a ensaiar os primeiros investimentos. Realmente vai ser um ponto de inflexão, né? Se a gente tiver uma virada de chave no comando do país, e realmente isso vai ter um impacto direto na atratividade dos investimentos de fora. E outros segmentos que precisariam tanto de investimento, portos, estradas, o que você tem observado? Então, dos últimos leilões e concessões, a gente tem visto que o foco tem sido hidrelétricas e aeroportos. Isso tem um fator decorrente de que aeroportos e as hidrelétricas elas são ativos consolidados, então você tem que fazer manutenção, ampliação, como nos aeroportos, por exemplo, você tem que ampliar um terminal, criar uma faixa nova de aterrissagem, pouso e decolagem. Então são obras que têm um impacto
muito mais efetivo e rápido, um retorno muito mais rápido do investimento. Em ativos novos de infraestrutura rodoviária, ferroviária e portuária, isso recorre em investimentos mais longos, com retornos mais demorados e acaba tendo uma atração um pouco menor, né? Então, historicamente, de 2012 para cá, a gente viu um enxugamento dos investimentos nesses setores tão estratégicos, mas em decorrência desse cenário um pouco mais conturbado e um prazo de maturação para novos ativos de infraestrutura mais alongado. E Diego, você que acompanha de perto tudo relacionado à infraestrutura, participa de congressos, enfim, recebe informações até diferenciadas. O que você acha do planejamento, ou a falta de planejamento do governo aqui no Brasil com relação à infraestrutura? A gente vê em outros países uma certa parceria, onde há interesse da iniciativa privada, vai o dinheiro das empresas, onde não, o governo supre. O que você acha disso, como isso é conduzido aqui no Brasil? Um grande problema que eu tenho visto nos congressos que eu tenho participado, participei de falando sobre um painel de investimento em infraestrutura e logística. A definição de políticas públicas ele é um assunto prioritário, né? Então, definir políticas públicas que atraiam a atenção das iniciativas privadas e que também estejam aderentes aos interesses dos órgãos públicos. Hoje ainda tem uma distância muito grande entre a demanda pública e a necessidade privada. Um dos principais pontos também que tem sido comentado é que essa definição tem que ser feita em conjunto. Então, não adianta um lado, como órgão público, olhar o que interessa a ele, como uma taxa de atratividade baixa para os investimentos privados, e a iniciativa privada não tem interesse com as normas e regulamentações que os órgãos públicos definem. Então, essa união dos dois entes para a definição de políticas públicas é fundamental para que as concessões e os processos de leilões tenham maior retorno para a economia e maior celeridade nesse processo de abertura de leilão, encerramento e início das obras. Diego, porque entre os fatores que limitam o crescimento da economia está a falta de infraestrutura. Já passamos por esse problema, né? Economia aquecida e falta de condições para escoar, para exportar, falta de estrada, falta de portos. O que você acha disso, dessa falta de planejamento que limita o crescimento aqui no país? Uma questão primordial é a logística de transporte, né? Então, se a gente analisando o cenário de commodities como principal produto brasileiro na exportação, da porteira para dentro a gente é altamente produtivo. Da porteira para fora a gente esbarra alguns gargalos, principalmente direcionados para a logística e infraestrutura de transporte. Para planejamento e solução desses casos, a gente tem que fazer um planejamento de políticas públicas onde vocês tenham a participação tanto do ente privado quanto do ente público, para você estreitar essas relações e diminuir o gap entre a necessidade que o governo tem e as condições necessárias para os entes privados realizarem o aporte nessas obras de infraestrutura rodoviária, ferroviária, portos e, enfim, todas essas questões envolvidas para a infraestrutura de transporte. Então, o ponto básico é você conseguir juntar esses dois elos da cadeia para que eles consigam direcionar de forma conjunta quais são as melhores condições para que esses investimentos saiam do papel e sejam realmente aplicados em obras. Diego, a gente viu recentemente o que era de fato o modelo de investimento em infraestrutura brasileiro. A gente teve um raio-x a partir da investigação da Lava Jato, que as obras ocorriam não necessariamente por necessidade de uma cidade, de uma população, mas sim por interesse das empreiteiras que bancavam os políticos com caixa 2. O que você acha de agora? A gente já tem um outro modelo mais sustentável, que não seja corrupto de investimento no setor? Isso foi um grande divisor de águas no setor. A gente viu muitas empresas sólidas e grandes sendo desbancadas por atos de corrupção. Isso teve um grande impacto na estrutura de investimento no setor
infraestrutura. O governo pensou em alguns modelos em atrair mais capital privado internacional, que a gente viu nas concessões e leilões passados, e agora a gente tem que ver também outras soluções, né? Pensando na fonte de financiamento das grandes empreiteiras, elas também já cessaram, né? Então a gente tem um BNDES já muito mais rigoroso na liberação de crédito para essas empresas, que mesmo com o acordo de leniência, elas ainda estão com risco bem mal avaliado pelos bancos de fomentos nacionais. No mercado externo, a gente vê também o crédito sendo limitado em decorrência do rebaixamento do rating dessas empresas. Então, realmente, essa fonte ela se esgotou. Ela vai ser retomada no médio e longo prazo, mas não vai ser com a mesma pujança que a gente teve nos últimos anos. Um ponto importante é que o modelo que estava sendo adotado, que foi ensaiado no PIO 1 e PIO 2, né, o Plano de Investimento e Logística, era você fazer obras picotadas, né? Então você tem uma grande estrada de rodovia a ser privatizada, que uma grande empreiteira tomaria conta dessa gestão dessa concessionária. Então a gente mudar esse modelo de fazer uma obra que seria mais longa, fazer em trechos menores para que empreiteiras de médio porte conseguissem adentrar nesses leilões. Foi um modelo que foi ensaiado, não teve muita aderência, mas atualmente na conjuntura, no cenário doméstico de investimento, é uma das soluções mais plausíveis. Você acha que ainda há ambiente para prosseguir a corrupção nesse setor ou realmente deu uma freada? Eu espero que isso seja o ponto final, que realmente todas essas lavagens de dinheiro, caixa 2 que apareceram aí nos noticiários tenha sido realmente estancado e que quem cometeu esses atos de corrupção sejam punidos e que isso sirva de lição para que não tenha outras práticas da mesma magnitude, da mesma linha de índole dos donos das empresas que vão fazer esses investimentos nos próximos anos. Diego, muito obrigada por mais esta oportunidade de entrevista contigo aqui para a Dukascop TV. Muito obrigado e estou à disposição. Obrigada. Luciene Miranda para a Dukascop TV.